noite chega mais, porque o programa de hoje, Gazeta Esportiva, está espetacular e a sua presença é muito importante pra gente. Olha, quarta-feira decisiva no Allianz Parque e no Maracanã com as semifinais da Copa do Brasil. Começamos o nosso programa destacando o duelo entre Palmeiras e Cruzeiro que acontece aqui, na Zona Oeste de São Paulo. Vamos direto para o palco desse jogão, onde está o repórter Adriano Dolfi. Boa noite, Adriano. Oi, Michele. Boa noite para você, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. É um duelo importantíssimo na história da Copa do Brasil. Isso porque quando Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam, quem vence esse duelo acaba conquistando o título do torneio. Foi assim no ano passado, quando as duas equipes se encontraram 1-1 em Minas Gerais, 3-3 aqui em São Paulo. O Cruzeiro acabou passando de fase e na final a gente já sabe, o Cruzeiro acabou levando o título da competição, o quinto título, aliás. Falando primeiro do Palmeiras, o técnico Luiz Felipe Scolari vai para a sua 8ª disputa de semifinal da Copa do Brasil. E ele tem problemas. Alguns jogadores importantes do elenco, como o Daverson e o Felipe Melo, estão suspensos. Outros, como o Borja e o Bruno Henrique, ainda são dúvidas para essa partida. Isso porque a imprensa não teve acesso ao treinamento. Certeza mesmo é que uma espécie de 12º jogador da equipe vai para o jogo. É o que a gente confere na reportagem. Depois da chegada de Luiz Felipe Scolari, ele virou uma espécie de 12º jogador e ganhou apelidos no elenco: Cachorrão, Rottweiler, Jagunço. Felipão gosta. Então, o Felipão que me chama assim é legal. Acho que ele brinca com todo mundo, não é só comigo. Acho que a vinda dele pra cá foi muito boa. Deixa todo mundo feliz, né? E é difícil você deixar todo mundo feliz num grupo igual tem o Palmeiras, que grandes jogadores. Thiago Santos é a cara deste novo Palmeiras, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari, que está vivo em 3 competições e apoiado nos números. O sistema defensivo tomou apenas 2 gols em 13 partidas. Felipão, nas 3 passagens pelo Verdão, tem um aproveitamento incrível em duelos de mata-mata. 76%. Isso aí ele entende bem. Todo mundo fala que é um técnico copeiro e isso aí ele é mesmo. Ele consegue colocar a equipe dentro de campo para que possa jogar os 2 jogos do mata-mata bem, igual a gente já passamos por 2 com ele. E ele, nesse tipo de jogo ele sabe jogar. Mas é bom tomar cuidado com os números do adversário também. Nos últimos 8 jogos contra o Cruzeiro, foram 3 derrotas e 5 empates. Não pode pensar em retrospecto, porque até pouco tempo atrás também é difícil a gente ganhar lá em Chapecó. A gente foi lá, ganhamos. Esse ano a gente quebramos alguns que dizem tabu. Então a gente tem que pensar que a gente está vivendo também uma grande fase. Desde a chegada do Felipão a gente vem fazendo jogos bons. Então tem que pensar que vai ser um grande jogo e que a gente pode passar. Pois é, tem uma curiosidade a respeito do Luiz Felipe Scolari e Mano Menezes, esse duelo entre os 2 treinadores que são bastante conhecidos aqui no futebol brasileiro. Ambos iniciaram a sua trajetória no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, vieram a São Paulo, obtiveram sucesso aqui, trabalharam no Grêmio e chegaram até a seleção brasileira. E o Mano Menezes está confiante porque esse jogo aqui no Allianz Parque será o 100º jogo Porque esse jogo aqui no estádio do Allianz Parque será o 100º jogo do jogador importante da equipe, é o que a gente vai conferir aí na reportagem do Osmar Garrafa. Se no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro não anda muito bem, nos torneios de mata-mata a Raposa está mais que poderosa. Credenciado por ser o atual campeão da Copa do Brasil, o time de Mano Menezes quer repetir a dose. E por isso vem a São Paulo para pegar o Palmeiras, sonhando com uma vaga na decisão. É óbvio que no Campeonato Brasileiro a gente está deixando a desejar, mas na Copa do Brasil, na Libertadores, o time está bem. O Cruzeiro é um time copeiro, a gente tem um treinador copeiro também que sabe jogar essas competições. Então a gente está preparado, mas a gente enfrenta também um dos melhores times atualmente do Brasil. Vai ser um jogo muito difícil, o atual campeão, mas isso não ganha jogo. Mesmo sabendo que terá pela frente um Palmeiras embalado e empurrado por sua torcida, o Cruzeiro acredita que tranquilidade é a receita para sair de São Paulo com um bom resultado. Por falar em tranquilidade, todos por aqui estão comemorando o fato desse confronto contar com o auxílio do árbitro de vídeo. Afinal,
No banco de reserva das duas equipes estarão dois técnicos que costumam reclamar um pouquinho da arbitragem. Acho que vai ser um grande espetáculo, Mano e Felipão do lado de fora. Mas, como eu falei, dois treinadores acostumados a ganhar competições como essa. Vai ser um espetáculo à parte, os dois. Mas espero que fique só nisso, só na reclamação ali. Deixa a gente jogar, a torcida fazer o espetáculo que vai ser bonito. A boa notícia no treinamento de ontem, que aconteceu no Centro de Treinamentos do São Paulo, foi a presença de Arrascaeta, que, recuperado de lesão, treinou normalmente. A dúvida para escalar a equipe para o compromisso de logo mais está na zaga, pelo aproveitamento ou não de Dedé. O jogador estava com a seleção brasileira nos Estados Unidos, já retornou ao Brasil e está concentrado com a delegação aqui em São Paulo. E Mano Menezes só vai confirmar se escala Dedé ou não, momentos antes da partida. É isso aí, Garrafa. E a gente esclarece a dúvida. O Dedé, ele vai vir aqui para o Allianz Parque. Ontem, após a partida, ele deu entrevista concedeu entrevista na zona mista lá da seleção brasileira e ele disse que vai estar pronto. O Cruzeiro preparou um esquema todo especial de alimentação para ele descansar também. Então, ao que tudo indica, o Dedé estará escalado na equipe titular do Cruzeiro. E a gente retorna daqui a pouquinho, Michele, para falar aí sobre a expectativa em relação a público, as prováveis escalações. Claro, a nossa dificuldade em saber a escalação do Palmeiras, já que o técnico Luiz Felipe Scolari fechou a última atividade e também últimas informações aqui a respeito desse jogão de bola. Quem vencer aqui, Michele, ao que tudo indica, vai levar o título brasileiro, o título da Copa do Brasil. Beleza, Adriano Dolfi, muito obrigada. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a falar com você. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não sei se é uma final antecipada, não. Sabe, Copa do Brasil, mata-mata. Do outro lado tem um Flamengo que, apesar de fazer um campeonato brasileiro, sabe, meio capenga, ainda assim é 4º colocado, tem um belo time. O próprio Corinthians não tem um time, eu acho, à altura dos outros 3, mas tem uma camisa muito forte. O Flamengo eliminou o Grêmio, lembra? E não foi o Grêmio reserva, não, foi o Grêmio titular. Quer dizer, então, não sei, eu acho que é o jogo mais equilibrado dessa fase semifinal. Por exemplo, se a gente vai falar daqui a pouquinho de Corinthians e Flamengo, se nesse confronto o Flamengo é favorito, indiscutivelmente, nesse confronto já não dá para apontar um favorito, não. Não é ficar em cima do muro, não, mas eu vejo igualdade de condições para Palmeiras e Cruzeiro. Pelo futebol apresentado, se bem que o Palmeiras está melhor no Campeonato Brasileiro, mas pelo estilo do jogo, pelos 2 treinadores que estão à frente, são 2 treinadores copeiros. E é bom lembrar também, viu, Flávio, que o Cruzeiro venceu fora de casa os últimos confrontos. Pela Libertadores venceu o Flamengo, pela Copa do Brasil venceu o Santos. Ele se classificou ganhando do Flamengo no Rio, que em casa ele perdeu. Pois é. Ele ganhou 2-0 e perdeu em casa. O Santos também ganhou fora e perdeu em casa. Quer dizer, então fora de casa é um time muito forte. Eu vejo assim, do jeito que os dois têm jogado, aqueles jogos que não ficaria surpreso se for 0-0 aqui, 0-0 lá e decidir nos pênaltis. Não acredito em muitos gols. Aliás, em jogo nenhum do futebol brasileiro eu acredito em muitos gols. Eles fizeram o Campeonato Brasileiro de Defesas esse ano, que é muito legal, né? Diferente de tudo, uma coisa nova e tal. Então vai ser jogo amarrado. O Mano vai tentar travar muito o jogo daqui, o Filipão vai tentar travar muito o jogo de lá. Então, eu não vejo, nenhum tipo de favorito mesmo. E acho, sim, que o Flamengo está numa fase um pouquinho melhor do que o Corinthians, mas está numa pressão tremenda também, né? Porque ele investiu pesado, ele é um time caro e vai precisar ganhar alguma coisa. O que restou foi esse jogo aí, né? Então, essa decisão. Então, sei lá. Vamos ver, vai ser, eu não defino nada como final antecipada, não. Acho que um belo, se por exemplo, tem uma final, sei lá, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo já levou, será? Cruzeiro e Flamengo já levou. Corinthians e Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians já ganhou mesmo, o Palmeiras já ganhou mesmo. Foi 1-0 domingo, né? Então, é para se pensar, né? Olha, e o site gazetesportiva.com preparou, põe aqui na tela, Johnny Batista, um material, aqui na tela, um material especial sobre os laterais esquerdos de Palmeiras e Cruzeiro, né? Porque os atletas atuaram pelos 2 clubes. Lá no nosso portal, você confere um balanço da carreira de cada um deles, os números nessa temporada do Egídio,
que era do Palmeiras, e do Diogo Barbosa, que era do Cruzeiro. Mas essa é a história da lei do ex, então 1-1, gol de cada um deles, né? Não tem isso aí que fala. É verdade, mas o Egídio tem muito mais títulos, né, do que o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa tem um título só, então você pode fazer uma análise aqui, ó, bem legal, lá no site gazetesportiva.com, tá bem bacana essa matéria. Quem será que leva melhor para você, Egídio ou Diogo Barbosa, Celso? Pode abrir na câmera do Gersino ali, ó, para ficar bonita a arte aqui do meu lado. Então, assim, é difícil você avaliar dois laterais, né? É aquela história. Estão os dois laterais que se equivalem. Apesar do Diogo Barbosa ter chegado com toda a moral no Palmeiras, eu gosto do Egídio também. Se eu fosse votar num dos dois hoje, eu votaria no Egídio. Acho que o Egídio faz um campeonato melhor do que o Diogo. Não por nada, o Palmeiras, até por ter a opção do Vitor Luiz, que é muito bom lateral, ele muda jogou mais, menos, jogou um pouco menos. Teve contusão. É isso aí. Né? O Egídio jogou, não teve muito problema, não. E tem que ter jogado bem. Beleza, é que eles estavam comentando, entendeu, Johnny Batista? Enquanto eles comentavam, podia aparecer a arte aqui do que eles estavam comentando. E seguimos falando de Copa do Brasil. Hoje tem duelo de gigantes no Maracanã. Flamengo e Corinthians têm tudo para fazer um grande jogo. O Timão conta com a experiência do técnico Jair Ventura em confrontos contra o rubro-negro e também com a energia da torcida que fez uma linda festa no embarque para o Rio de Janeiro. Reportagem Jonas Campos. O recém-chegado Jair Ventura vai se ambientando no Corinthians em meio a uma sequência nada generosa. O treinador logo de cara estreou com derrota no clássico contra o Palmeiras no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. E hoje à noite tem o Flamengo pela frente no Maracanã, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. É difícil, realmente, a gente vai trocar o pneu com o carro andando, mas não tem como ser diferente. Apesar do pouco tempo, ele já se sente em casa. Quando eu assumi essa responsabilidade, eu já me vejo parte do Corinthians como se eu estivesse aqui há anos. Né? E é assim que eu fui abraçado, não só pelos atletas, comissão, o staff, enfim, torcida. Torcida que pode ter uma certeza. O novo treinador corintiano conhece bem o adversário desta noite, desde os tempos de Botafogo. Eu disputei a semifinal ano passado também com o Flamengo, né? Da Copa do Brasil e agora de novo. Modéstia à parte, eu estudo bastante os adversários. E foi num drible do Berrio que eu nunca vi até hoje. Né? Na carreira dele toda, mérito em cima do meu melhor marcador, que era o Vitor Luiz. E a gente perdeu uma classificação. Quem sabe um drible agora nosso, né? No último treino, antes do Clássico das Massas, o estudioso Jair Ventura deu indícios de que vai mexer na equipe titular do Corinthians. A começar pela volta polêmica de Fagner, que está recuperado de lesão e vai para o jogo depois de ter sido desconvocado da seleção brasileira. Jair ainda esboçou o timão com 3 volantes. O provável Corinthians terá Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Ralf, Gabriel, Douglas e Jadson, Cleison e Romero. E para empurrar o time que não vive lá os melhores dias, a torcida corintiana fez a parte dela um dia antes do duelo contra o Flamengo no Maracanã. Na noite desta terça-feira, cerca de 1.000 torcedores se reuniram aqui nas proximidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, antes do embarque do Corinthians para o Rio de Janeiro, e empurraram o time para a semifinal da Copa do Brasil. Após passarem de ônibus no meio da galera, parte dos jogadores desceram do busão e foram sentir de perto o calor da torcida. O professor Jair Ventura, apoiado pelos torcedores, também não perdeu a oportunidade. Em 6 dias de clube, o treinador vai para mais uma prova de fogo. A equipe que for mais equilibrada, né, dentro dos 2 jogos vai conseguir a classificação, é assim que eu acredito. Já o Flamengo tenta deixar de lado as polêmicas dos últimos dias e focar apenas no jogo. Lucas Paquetá, que servia a seleção brasileira, e Cuéllar, que estava com a Colômbia, chegaram nesta manhã ao Rio de Janeiro e estão entre os relacionados para a partida. Antes da bola rolar, o caso Fagner já deixou quente o clima nos bastidores. Mas o técnico do Flamengo, Maurício Barbieri, preferiu não entrar em polêmicas sobre quem vai jogar pelo time adversário. Em relação à equipe do Corinthians, eu não tenho preferência nenhuma por nenhum jogador. O Jair pode ficar muito à vontade de escalar quem ele quiser. E eu tenho que fazer o meu trabalho da melhor maneira possível para enfrentar o Corinthians com A, com B, com C. E é isso que a gente vai fazer.
A primeira partida da semifinal será em casa, com o apoio da torcida. Mas Barbieri sabe que nada está ganho ainda. Eu acho que a gente jogando em casa tem que saber se impor, tem que fazer valer o fator campo, tem que usar o apoio da nossa torcida a favor, mas sempre tendo em mente que é uma decisão de 180 minutos, que tudo vai ser decidido no segundo jogo. O treinador flamenguista pode ter reforços importantes. O meio-campo Cuéllar, que estava com a seleção da Colômbia, e Lucas Paquetá, com a seleção brasileira, voltaram correndo para reforçar a equipe. Caso estejam em condições físicas, o provável time do Flamengo para o confronto de hoje terá Diego Alves, Rodinei, Hever, Léo Duarte, René, Cuéllar, Lucas Paquetá e Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Henrique Dourado. O técnico é Maurício Barbieri. Flávio, é um time que, especialmente do meio para frente, é bom, né? Não se discute, ainda tem boas opções no banco o Barbieri. Só que, como os resultados não estão acontecendo, você lembrou bem no começo do programa, o Flamengo entra muito pressionado. Muito. E aí tem aquela história que a gente fala sempre, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. Mas eu cansei de ver jogos no estádio do Maracanã, no qual o Flamengo não começou bem, e aí a torcida com 20, 25 minutos já estava vaiando, pressionando, o que não ajuda. Não adianta nada você ter uma torcida gigante se não houver realmente respaldo do começo ao fim. Isso não é só um mal da torcida do Flamengo, não. É um mal das torcidas brasileiras de maneira geral. Então, Corinthians vai fechado. O Jair Ventura vai colocar 3 volantes em campo, sem qualquer pudor. O Ralf, o Gabriel e o Douglas. O que significa que o Corinthians vai jogar fechadinho lá atrás, esperando. Como fez contra o Palmeiras. Pois é. Tudo fechado. É o campeonato brasileiro de defesa. Né? O Flamengo também se Só segura... que no caso do Corinthians não está funcionando muito, não. Alguém ganha, né? E alguém perde com tudo. Não, se jogar na defesa resolvesse alguma coisa, a gente não teria nenhuma grande equipe no mundo, todas seriam péssimas. As melhores defesas do mundo são aquelas que atacam, tipo Guardiola. Sim. Tipo a defesa do Grêmio, que é a melhor defesa do Brasil. O velho chavão, né? A melhor defesa é o ataque. Então, se você tiver equilíbrio, claro que você tem que ter equilíbrio. Você sair igual índio, né? E eu sou índio, tá? Então posso falar. Você sair igual índio, só atacando, você não vai ter esquema, ter cobertura. Mas se você fizer um ataque, domínio de bola, posse de bola, você vai fazer. E vai fazer um espetáculo mais bonito. Por isso vai ficar todo fechado. Agora, não posso deixar de registrar o desespero do Paquetá para chegar para esse jogo. Porque essa incompetente CBF, não é incompetente, é lugar dos espertalhões. A seleção foi vendida para um grupo de empresários e os caras levaram bola para fazer isso. O presidiário Marim, o Ricardo Teixeira, o Marco Paulo Leonero. Então agora eles têm que cumprir o esquema. Então eles fazem essas porcarias desses jogos e que não servem para nada, prejudicam o time. Hoje é disputa de torneio do torneio que mais se paga no Brasil para ajudar a pagar os salários. E quem paga os salários tem dificuldade de ter o jogador porque eles estão servindo a CBF, ou seja, os caras que fizeram o esquema. Bom, a enquete dessa quarta-feira fala justamente sobre os confrontos das semifinais da Copa do Brasil. E a pergunta é, qual duelo é o mais equilibrado de hoje? Palmeiras e Cruzeiro ou Flamengo e Corinthians? Vote lá no site gazetesportiva.com. Celso, eu pergunto, qual que é o duelo mais equilibrado e qual que é o jogo mais legal de assistir? Qual vai ser o jogo mais bonito de assistir? Bom, o mais equilibrado, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro, para mim, de longe, é o mais equilibrado. Claro que Corinthians e Flamengo também não tem essa disparidade toda. Tem no papel, né? Nas campanhas, não em campo. Agora, eu acho que, apesar do Corinthians jogar fechado, o jogo do Flamengo com o Corinthians deve ser um jogo interessante de se ver. Eu vou explicar por quê. Porque o Flamengo, em contrapartida, é um dos times que mais criam oportunidades no futebol brasileiro, depois do Grêmio. Então o Flamengo tem uma capacidade de criação muito grande. Então, pelo menos de um lado, a gente espera que chances sejam criadas. Tá. Palmeiras e Cruzeiro, eu acredito num jogo muito fechado, amarrado. Né? Muito os gauchões amarrado. Lá. Amarrado dos dois lados. Então, talvez seja mais interessante Flamengo e Corinthians. E aí, Flávio? Mais equilibrado Cruzeiro e Palmeiras. Mais interessante Flamengo e o outro time que vai jogar todo recuado, que infelizmente é o Corinthians, que eu gosto tanto, mas não do jeito que está jogando. E hoje é quarta-feira, hoje é dia da nossa câmera aberta, tem a musiquinha. É o seu espaço aqui no Gazeta Esportiva, é a sua área, é o seu pedaço, então é só você colar aqui na Paulista 900, de segunda a quarta
quarta e sexta. E vim falar com a gente, vim conversar com o nosso repórter, vim dar a sua palavra ao vivo, tá bom? E quem tá lá embaixo hoje, de repórter, na nossa câmera aberta, é o futuro papai Jonas Campos. Boa noite, Jonão! Boa noite, Michele. Boa noite para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. Quarta-feira de câmera aberta. E que quarta-feira, hein, Michele? Semifinais de Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians no Maraca, Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque. Uma quarta-feira que promete muito, pegando fogo no cenário nacional do futebol brasileiro. E olha, antes de entrar no assunto da nossa enquete, essa boa pergunta de hoje sobre qual dos duelos é mais equilibrado, vamos trazer o confronto Flamengo e Corinthians aqui para a Avenida Paulista, porque nós temos aqui dois telespectadores, um flamenguista aqui à minha direita, que é o Johnny flamenguista, e um corintiano, Roberto. O Roberto corintiano. Esse duelo do Maracanã sendo representado aqui na Avenida Paulista. Começa aqui pelo Robertão. Vai dar pro Corinthians hoje surpreender esse Flamengo com o Maracanã lotado, cara? Tem que dar pro Corinthians mesmo, vai ser 2-0 do Corinthians. 2-0 mesmo jogando com 3 volantes, mais retrancado, igual o Jair Ventura deu a entender que vai fazer? Tudo bem, também, firmeza. Tá apostando no Coringão? Apostando no Coringão. Roberto acreditando, mas... 2-0, já que vai fazer 2 gols. 2 gols do Jadson, a aposta do Roberto. E desse lado, o Johnny flamenguista, obviamente, não concorda com o Roberto, né? Não, claro que não. Rezar bastante pro Paquetá chegar a tempo aí pra ajudar o time, meter a goleada, resolver logo em casa, porque Corinthians lá no Itaquera, apesar que é toda hora eliminado lá, mas vamos ver se já ganha o jogo agora no Maracanã e lá no Corinthians, lá no Itaquera, só comprar a tabela só. Importância pro Flamengo de fazer esse resultado no Maracanã, né? Porque já que a volta é na arena, né? 3-0 é pouco. 3-0 é pouco, Michele. Ó, disputa tá boa aqui. E agora eu trago para vocês a pergunta da nossa enquete de hoje. Qual confronto da Copa do Brasil dessas semifinais é mais equilibrado, na opinião de vocês? Palmeiras e Cruzeiro no Allianz Parque ou Flamengo e Corinthians? Flamengo e Corinthians. Mais equilibrado, duelo das massas, 2 gigantes. Pode crer, firmeza, Robertão apostando no Flamengo e Corinthians como duelo mais equilibrado. Johnny concorda, discorda? Hoje o futebol está mostrando que Palmeiras e Cruzeiro estão umas duas potências muito grandes. O Cruzeiro, o time muito forte, mesmo fora de casa, ainda mais por ser mata-mata. Eu acho que é Palmeiras e Cruzeiro. 2 veteranos ali como treinadores, né? O Palmeiras é o elenco mais forte do mundo e o Cruzeiro, com o Mano Menezes, é um time muito forte no mata-mata. É isso, Michele. Empate aqui na nossa enquete com o Roberto e com o Johnny. Empate também no palpite para Flamengo e Corinthians no Maracanã. Amanhã teremos mais respostas dessas semifinais da Copa do Brasil. Meu irmão é corintiano também. O que foi? Meu irmão é corintiano também, mora em Guaianás. Guaianás, família toda corintiana? Pode ter. Só tem um santista da família lá só. Tem um santista sofredor e o Johnny falou que como é que é a família lá, o chefe torce para um time, como é que é? Meu chefe é Cruzeiro, meu pai é Palmeiras. E Corinthians não dá pra torcer pro Corinthians, não. Desculpa, mas não dá pra torcer pro Corinthians, não. Graças a Deus, a família não tem nenhum corintiano. É isso aí, semifinal da Copa do Brasil. Um abraço, vai. Mandar um abraço pra Zona Leste, lá de Samara, Vila Matilde. Beleza, abraço pra Zona Leste, abraço do Johnny. Abraço pra Cajamar, abraço aí pro pessoal da Gazeta aí. Beijo, Michele. É isso aí, Michele. Encerramos aqui a nossa câmera aberta de hoje. Segunda, quarta e sexta, o nosso espaço aqui é aberto para os telespectadores, para todo mundo que acompanha o nosso programa, para quem não acompanha também, aqui em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, Paulista 900, marcando presença na nossa câmera aberta, Michele. Valeu, Johnny. Um beijinho, ó. Um beijinho pra você, viu, flamenguista? Vou até torcer pro Flamengo, tá bom? Só porque você me mandou esse beijo aí. Primeira pausa no Gazeta Esportiva de hoje. Lembrando para você colocar a nossa hashtag. Cadê a hashtag? Tá aqui a hashtag, ó. Coloca a hashtag Gazeta Esportiva nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram. A gente vai escolher alguns comentários para colocar aqui, pôr no final do programa na telinha, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais dos jogos desta noite pela Copa do Brasil e também para mostrar a goleada da seleção brasileira sobre El Salvador. Hoje o Jornal da Gazeta tá imperdível, hein? Vai estar fedendo. Vamos falar agora do São Paulo, que tem no domingo clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Já de olho no duelo, o técnico Diego Aguirre optou por mostrar pouquinha coisa para a imprensa nesta quarta-feira. Veja aí com Osmar Garrafa.
É isso, Michele. Diferentemente dos rivais Corinthians e Palmeiras, o São Paulo não vai a campo nesse meio de semana. E por isso pode focar todas as suas atenções para o clássico do final de semana contra o Santos na Vila Belmiro. Vale lembrar que o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro por número de pontos. Ele tem a mesma pontuação do Internacional, mas só fica na segunda colocação no critério de desempate, com saldo de gols. Então o São Paulo sabe da importância do clássico do final de semana na Vila Belmiro. Hoje a atividade foi aberta para nós jornalistas por apenas 20 minutos, sem entrevistas. Amanhã, treinamento fechado, o Aguirre fazendo muito mistério na escalação da equipe. O que se sabe, o que vimos hoje por aqui, é que o Everton, liberado pelo departamento médico, depois de 3 jogos, ele volta a ficar à disposição do técnico Diego Aguirre e deve ser novidade para o final de semana. O problema está pela lateral direita, o Bruno Pérez continua no departamento médico, é dúvida, e por isso, como o Regis está suspenso, o Aguirre, caso não tenha o Bruno Pérez, vai ter que improvisar pelo setor, com o Araruna ou até mesmo com o Hudson, mas a definição só deve acontecer no próximo domingo. Por outro lado, o Reinaldo, que cumpriu suspensão, está de volta. O Arboleda, na seleção do Equador, deve se reapresentar nessa quinta-feira, mas o jogador dificilmente deve ganhar condição de titular, deve ficar à disposição no banco de reservas. E o Luan, que estava na seleção sub-20, também volta, se apresenta ao técnico Diego Aguirre, apenas compondo o elenco. A boa notícia é que o Nenê, que ontem não havia participado da atividade aqui no CT, hoje treinou normalmente, ou seja, não é problema para o clássico. Eu repito, amanhã, pela manhã, mais um treinamento fechado, aí não poderemos nem ver o aquecimento, é quando o Aguirre começa a montagem do time, e pelo mistério de ontem e provavelmente no mistério de amanhã, o Aguirre só deve confirmar o São Paulo para o clássico do próximo domingo, momentos antes da partida lá na Vila Belmiro. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Num elenco mais enxuto como o do São Paulo, um jogador como o Everton, né? Até hoje eu não entendi como é que o Flamengo liberou o Everton. Era bom jogador. Não era problema de contrato, ele ia entrar nos 6 meses. Sim. E aí o São Paulo parece que ofereceu uma grana meio fora do padrão e tal. Pois é, e é um jogador que está fazendo a diferença no São Paulo. Tudo bem que o Diego Souza e o Nenê são os artilheiros do time. Quando mas ele saiu, o time quem enroscou. faz a criação, né? A criação não, não é nem a criação, é que ele joga aberto pelo lado, mas ele produz. Ele dá opção. Ele dá opção. Porque aí fica o Rojas de um lado e ele do outro. É um time que joga na defesa. Tem velocidade. Nós estamos vivendo o Campeonato Brasileiro de Defesas. Quando toma a bola, o Nenê mete bola para a velocidade dos jogadores do lado. E sem o Everton, ele só tem um lado. E aí complica um pouco mais a vida do Diego Souza. Então o São Paulo teve mais problemas, sim. Ele dribla bem, ele se posiciona bem. A volta dele ajuda muito num jogo que já tem lotação total na Vila. O Santos já vendeu tudo. Que bom, né? A gente gosta de ver assim, o estádio cheio, o estádio lotado. Atenção! Aberta a votação do troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro do ano de 2018. Já são 15 anos de troféu Mesa Redonda. Você de casa já sabe, você ajuda a escolher os 11 destaques do Brasileirão. Para isso, é só acessar o site troféumesaredonda.com.br, dá sua participação. Certo, Flávio? Sim, a nossa querida Lux Color está com a gente mais uma vez. Vai ser uma festa colorida e maravilhosa com a Lux Color nesse troféu Mesa Redonda. Vai ser lindo demais. Tá chegando a hora, meu povo. Daqui a pouquinho, Palmeiras e Cruzeiro vão entrar em campo para esse jogão. Vamos voltar ao Allianz Parque para saber mais deste confronto. É com você, Adriano Dolfi. É isso aí, Michele. A gente retorna aqui ao vivo do Allianz Parque para falar agora da venda antecipada de ingressos. Às 6 horas da tarde saiu a última parcial, 33 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada. Pela manhã o número era de apenas 22 mil. Hoje a torcida do Palmeiras aí comprou em peso os ingressos, claro, nas redes sociais reclamando dos valores e deixando aí, economizando a graninha para o confronto pela Copa Libertadores contra o Colo-Colo. Falando da equipe, a gente não teve acesso ao último treinamento. O técnico Luiz Felipe Scolari fechou a atividade, exatamente por isso a gente não tem uma ideia precisa se o Borja e o Bruno Henrique, jogadores que estavam com dores na panturrilha, eles foram relacionados para essa partida. A certeza mesmo é que o Felipe Melo e o Daverson estão suspensos. Vamos conferir a provável escalação do Palmeiras. O Everton, Mike, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. Bruno Henrique, Thiago Santos e Moisés. William, Dudu e Borja. O técnico é Luiz Felipe Scolari.
Já a equipe mineira, como a gente informou anteriormente aqui no Gazeta Esportiva, vai trazer o jogador Dedé, que serviu à seleção brasileira. O staff do Cruzeiro cuidou para que o atleta descansasse, parte também de descanso, sono, tá tudo ok com o Dedé. O Dedé vem aqui para o Allianz Parque e tem também o Thiago Neves, que completa 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. Vamos conferir aí a escalação do Cruzeiro. Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio. Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves e Arrascaeta. Na frente, Raniel. O técnico é Mano Menezes. Então é isso aí, esse jogão de bola entre Cruzeiro e Palmeiras aqui no Allianz Parque essa noite, um confronto que sempre que as equipes se encontram na Copa do Brasil, sai o vencedor. Vamos ver se em 2018 a escrita vai ser essa. Boa noite, Michele. Todos os detalhes desse jogão amanhã no Gazeta Esportiva. Obrigada, Adriano Dolfi. Seus olhos azuis estão refletindo na sua camisa azul. Tá tudo ficando iluminado aqui na nossa televisão, viu, Dri? Beijo pra você. Ele deve ter ficado com vergonha disso que eu falei. Vai comentar alguma coisa? Sim. Desenvolva, Celso. Sobre os olhos. Sobre os olhos. Os olhos azuis do Adriano Dolfi, hein? Não, são é bonitos, o único obviamente. repórter que a gente tem de olhos azuis. É? Mas, de qualquer forma, azuis que lembram o Cruzeiro, né? Que tem um aproveitamento muito bom lá fora, tem um bom time. Espero que os nossos prognósticos estejam errados. Eu me refiro ao jogo amarrado, de poucos gols, possibilidade de 0-0, que seja um jogo movimentado. Vai ter casa cheia também. Palmeiras 3-1. Então, sei que a torcida, obviamente, se importa com vitória. Não importa se de 0-0. Mas que seja, né, um jogo agradável de se ver. Né? Vai, que de repente contraria. Deles, né? Eu não Palmeiras jogo. ou Cruzeiro? Na lata. Eu já disse que é um jogo amarrado. Empate. Ai. Ué. Ô, senhor. Eu sinceramente, Flamengo no Rio. O problema é deles se eles vão jogar bem ou mal. Eu tô aqui para dar minha opinião. Se for uma porcaria, eu vou dizer que foi uma porcaria. Se foi legal, mas é que a gente acaba vendo, mesmo por dever de ofício. Porque eu tenho coisa assim, tipo assim, para mim, tanto faz campo tá cheio, vazio, não é problema meu. Eu não ganho percentual de renda. Não é problema meu, o problema é dele. O jogo, se for bonito, ótimo, porque se eu estiver trabalhando, eu vou ver de qualquer jeito. Claro. Feio ou bonito. Se for feio, eu não assisto. Lógico. Ia ver o Brasil e... Vai ver alguma coisa no Netflix, sim, claro. Então você começa a ser seletivo. Só que esse é um problema, porque eu sou um profissional de imprensa. Eu não sou cliente do evento. Eles têm que se preocupar com o cliente. E não estão fazendo isso muito bem, não. Palmeiras ou Cruzeiro? 0-0. Vamos ver esses meninos. Gente, 3-1, Verdão, fora o show. Fica vendo. Depois vocês me cobrem amanhã. Melhores comentários da nossa hashtag Gazeta Esportiva. Esta hashtag que está aqui. Põe na tela, Rogerinho, meu querido. Só gosto de você, viu? Vamos ver quem mandou hoje aqui. Palmeiras 2-0, Eronias Marques. Palmeiras 2-0 em cima do Cruzeiro. Flamengo 0, Corinthians 1. Boa noite a todos. Boa noite para você, Eronias. O Flávio, imaginem só, Corinthians vence o Flamengo por 1-0 aos 45 do segundo tempo, gol do Fagner em posição de impedimento. Eu ia amar, Flavião, tô torcendo por isso. Celso, você acha que o Corinthians vai com 3 volantes porque tá com medo? Você acha, Celso? Responde no pique. Que quer garantir o empate. Tá, e esse foi o último. Porque quer garantir o empate. E o resultado da nossa enquete? Vamos ver o que o pessoal respondeu? Qual o duelo mais equilibrado de hoje? Se é Palmeiras e Cruzeiro ou se é Flamengo e Corinthians? O pessoal de casa votou que é entre Cruzeiro e Palmeiras 76% dos votos. Mas o de maior torcida é o outro. Acabou, né, Celso? Acabou. Tchau. Muito bom estar com você. O prazer foi todo seu. Um beijo para vocês. Flavinho, um beijo para você. Até domingo. No Mesa Redonda. A Mesa Redonda esse domingo vai estar espetacular. Milton Cruz estará conosco. Nossa. E o Gazeta Esportivo hoje termina homenageando o pianista Dom Salvador, um dos pioneiros do samba jazz, que completa hoje 80 anos. Felicidades pro senhor. Parabéns, felicidades. Tchau. Manda aí o samba jazz para nós.